Fausto Longo é o nosso convidado de hoje do Agro. Ele tem um currículo espetacular. Foi nosso representante da colônia italiana no Congresso italiano como senador, depois como deputado, sempre ligado à Fiesp. Um homem de muito trabalho, muita dedicação a toda a produção paulista, com uma formação impecável em urbanismo, arquitetura, e hoje está dedicado a alavancar produções de pequeno tamanho, mas grande valor, né? Na produção do agronegócio. E assim ele já está trabalhando na associação comercial, na área do agro, é nosso colega na Fiesp também, e hoje vai desenvolver conosco o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer e o que a potencialidade de São Paulo em relação a produções alternativas, que tem, como disse, pequenos produtores, mas com grande rendimento. Isso ele traz da Itália, sem dúvida nenhuma, né? Porque lá é o berço da inteligência europeia, modestamente. Mas, enfim, Fausto, bom dia. E bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo o momento que for. O que você tem a dizer sobre o seu papel hoje no desenvolvimento do Estado de São Paulo na área do agro? Bom, primeira coisa, bom dia ou boa tarde a você que está nos assistindo. Agradecer ao Ronaldo Bianchi, sempre uma pessoa atenta a tudo que vem acontecendo na economia, na sociedade, na política brasileira e do Estado de São Paulo particularmente. Parabéns pelo trabalho. Você sabe que todas as pessoas que eu falo, Ronaldo Bianchi é uma unanimidade, seja na Fiesp, na ação comercial, na DVB. Então, eu me sinto honrado de estar sendo entrevistado nesse bate-papo que nós estamos tendo hoje. Ronaldo, uma das preocupações, depois de ser senador, deputado, de ter convivido com vários encargos dentro do governo e tudo mais, hoje a nossa preocupação tem sido de alertar as instituições sobre esse potencial que o Estado de São Paulo tem, o Brasil tem, mas o Estado de São Paulo tem, para colocar produtos que hoje estão fora daquela carteira considerada agronegócio brasileiro, que sempre se concentra na questão das grandes produções, seja de grãos, né, café, milho, soja, ou então concentra-se na questão da cana-de-açúcar e seus derivados, quer dizer, álcool, açúcar, derivados, e também a carne, quer dizer, seja carne de frango, carne de porco, quer dizer, carne suína, ou bovina, certo? Então, o mercado de agronegócio, quando você fala o agronegócio, o povo do agronegócio, eles se entendem como essa categoria. E eu acho que nós temos uma categoria que precisa ser olhada com mais atenção, com maior carinho, vamos dizer assim, que é a agricultura familiar, o pequeno proprietário, o pequeno produtor, e aqueles produtos que agregam em si valores através do processamento e que, portanto, têm um valor comercial muito maior do que a tonelada, às vezes, de produtos de commodities, principalmente se for na parte de exportação. Então, a ideia nossa é entrar nessas instituições. Então, eu fui para a Associação Comercial no COSAG, no Conselho do Agronegócio, para a DVB como vice-presidente de agronegócio, e com esse discurso que a gente tem também dentro da alma, que é a questão da Fiesp, da indústria paulista, para que esses setores se despertem para entender esse mercado potencial que nós estamos, às vezes, relegando a um plano secundário. Nessa condição, quais são as culturas ou as potencialidades que você está enxergando e está trabalhando para esses agricultores terem esse rendimento espetacular? Quais são os produtos ou os derivados dos produtos que você está batalhando? Olha, o principal que a gente está concentrado já em função do absurdo crescimento que teve
no estado de São Paulo é a parte da uva e seus derivados. Às vezes as pessoas olham, mas também tem essa parte da fruticultura. Fruticultura, quer dizer, o estado de São Paulo tem uma grande produção, o Brasil tem uma grande produção de frutas que não pode relegar ao segundo plano. Fruticultura nossa é super importante, inclusive para exportação. Lógico que nós temos algumas falhas, mas que também temos os institutos competentes para resolver essas falhas. Eu estou concentrado bastante na questão da vitivinicultura, porque como eu disse, em menos de 20 anos, quer dizer, da passagem de 2020 até 2024, que nós saltamos, crescemos 8 vezes no mercado vitivinícola. E as pessoas têm uma certa tendência de olhar a vitivinicultura única e exclusivamente vendo a uva, né? O suco de uva. E, na verdade, da uva a gente pode extrair doces, geleias, corantes, pigmentos, essências para sorvete, essência para bolo, chocolate, recheios, é, é, principalmente na parte de óleos essenciais destinados à indústria farmacêutica e indústria cosmética. Quer dizer, a uva, tudo se aproveita da uva, né? Até o engace da uva, que é o cacho, quando ele é ressecado, quando ele é quase que liofilizado junto com a casca que sobrou da moagem, ele pode se transformar em contraplacados termoacústicos, como é usado na Europa hoje, quer dizer, não se perde nada. Então, e nessa parte da fruticultura, nós temos aí manga, melão, laranja. Laranja tem dois aspectos. Tem a laranja, vamos dizer assim, por consumo, mas a maior densidade está ela quase entra como uma commodity porque ela é comercializada como produto industrial, né? O maior produtor mundial de suco é o Brasil. É, o, E e, a veja, Citrus Suco Cultural é a maior empresa atuando nos Estados Unidos e, na verdade, na balança de pagamento é reconhecidamente uma commodity, né? e é importante saber o seguinte, olha, de cada 10 sucos de laranja tomados no mundo, seis são aqui de São Paulo. É, Importante. é, Cada 10 sucos é uma tomados no mundo. maravilha, né, Fausto? É uma É um maravilha. Agora, orgulho. e você vê, mas aí na área da uva, por exemplo, que nós ainda estamos quer dizer, já amadureceu esse mercado, amadureceu muito, mas ainda a gente está ainda patina um pouco. O Brasil tem uma tendência, São Paulo tem uma tendência de se transformar num dos grandes produtores do mundo, né, na área A, pro- a, principalmente na área da vitivinicultura. Olha, é a importante falar produção. ali, de cada Fala. de cada 10 vinhos, de cada 10 sucos tomados no mundo, um outro dado, 6 é suco de uva. Você está De cada brincando? Eu não 10 sabia sucos de disso. laranja, de cada 10 sucos de laranja, 6 são de São Paulo. Olha, Agora, no mundo, de cada 10 suco tomado, 6 é suco de uva, no mundo inteiro. potencial é imenso, então, né? Exatamente. Então o pessoal olha para a Então, uva e a fala, uva vai ser a nova laranja do mundo. São eu Paulo acho tem que, potencial para ser a nova produtor, o novo produtor de uva na mesma com, proporção que a laranja. com certeza, principalmente essa parte. Veja, São Paulo está numa localização extremamente privilegiada para esse tipo de produção. Você veja que Jales, hoje, é o segundo produtor de uva de mesa do Brasil. Se não me É, engano, são 289 mil toneladas ano. Quer dizer, e você não tem uma indústria, por exemplo, ali, de produtos que usem a uva como insumo. Vai é verdade. rapidamente o setor empresarial vai se despertar, porque ali pode se fazer espumante, esse suco de uva branca, né? E essa parte de óleos essenciais da semente da uva. Quer dizer, logo, logo, o setor industrial vai entender como é importante estar presente no Noroeste Paulista. É gozado, né? A geografia da uva em São Paulo, você tem lá no Noroeste Paulista, né? Você tem Ituverava, como tem Jales, e aqui no Arco de Sorocaba você tem um outro arco importante, né? Que é Pilar do Sul, que é Porto Feliz, São Roque, né? Também já pode botar nesse arco, e sem dúvida nenhuma, Porto Feliz.
né? Esse arco se forma e muito próximo, né, da capital, porque você vê, são distâncias que, tirando Jales, que são quase 600 quilômetros, 500 e tantos quilômetros, aqui são 150 quilômetros, você está dentro do mercado consumidor, né? É. É E fantástico isso. é importante, por exemplo, para a fruticultura, essa coisa da distância, ela é essencial, porque a É, uva, essas frutas, né, de uma maneira geral, elas são mais perecíveis. Então, o transporte em caixa, amontoar um produto em cima do outro, o transporte inadequado, às vezes em caixa de madeira que ficam com o próprio peso da fruta acaba esmagando boa parte da daquilo que é produção. transportado, né, da produção. Então, nós temos que usar a força das instituições de pesquisa e científicas do Estado de São Paulo, que é uma potência nessa área. Né? Nós temos o Instituto Agronômico, a APTA, o IAC, quer dizer, temos uma infinidade, além do que significa a Embrapa, que é uma instituição que poucos países do mundo conseguem desenvolver uma empresa como é a Embrapa. Então, esses pequenos agricultores, logicamente que às vezes nós sabemos que lutam com dificuldade de toda a ordem, mas a gente precisa, o governo, criar, e essas instituições, forçar a criação de políticas de apoio, principalmente em função da agricultura familiar. Né? Olhando para fora, o Brasil poderia se espelhar em que países da América do Sul e quais países do mundo? Olha, bons exemplos em termos de agricultura, tirando o excesso de protecionismo, por exemplo, você vê a França. A França sempre teve uma política de apoio. Isso, vamos dizer assim, um exemplo para os governos. A forma como Estados Unidos, Inglaterra, França apoiam a agricultura local chegam às vezes quer dizer, na fronteira do protecionismo. Mas existe um apoio ao pequeno agricultor como poucos países existem. A Itália, a Itália, evidentemente, é um exemplo nesta parte da pequena agricultura. Nós sabemos que a Itália é um território aproximadamente do tamanho de São Paulo, né? Um pouco maior do que o estado de São Paulo. E, então, não existe grandes latifúndios, são propriedades onde existe um planejamento do território para poder atender a demanda da própria Itália. O governo italiano criou um planejamento estratégico que determina para qual cultura serve cada região, cada lote. Então, se a pessoa plantar estrategicamente dentro da política pública do governo, ele tem apoio financeiro, apoio de máquina, equipamento, pesquisa para poder produzir. Então, você consolidou certas regiões para a produção de um determinado produto e Certo. ela acaba, em função da repetição, ela acaba avançando, principalmente numa questão chamada qualidade e produtividade. E aí consegue conquistar mercados, né? Coisa que a gente vai ter que passar por esse processo. E o Chile, você também já deve ter ido ao Chile, a gente vê o Chile na região de Santiago ao caminho de Vinha del Mar, uma produção agrícola de uva fantástica, uma tecnologia extremamente avançada. Você acredita que esses vinicultores viriam para cá Olha, também para produzir aqui? é, veja, hoje não tem um país do mundo que não está produzindo o seu próprio vinho. E sendo claro, né, nesse mundo atual, a coisa chamada dinheiro, né, É, valor, não tem fronteira, não tem cor, não tem etnia, não tem religião, entendeu? Então, as empresas, cada vez mais as empresas que dão certo, elas estão se anexando a grupos econômicos, se está formando um setor quase que mundial voltado para a fruticultura e principalmente para essa parte de vinho, por exemplo, você tem empresários que têm vinícola em Mendoza, vinícola em Los Andes, tem vinícola na Itália, tem vinícola aqui no sul ou no Nordeste, uma plantação em Petrolina e é. Juazeiro. O Napa Entendeu? Valley é um exemplo, né? Lá tem, É, tem tudo.
maior parte Tem italiano. mexicano, a É. italiano, a argentino, tá E você certo? vê, foram os italianos que E deram, chilenos. chilenos, né? Mas foram os italianos que deram o impulso no Napa Valley, né? A É, Califórnia foram os italianos. Agora, o Chile ele tem a situação geográfica do Chile, para aquele tipo de uva e o tipo de plantio, ele tem uma, uma situação geográfica de terroir, privilegiada. né? O terroir O dele é terroir, ideal, né? entendendo que terroir é a terra, o clima, a água, É, quer dizer, a insolação, quer dizer, é um conjunto a mão do homem, o tipo de produção, é. o tipo de equipamento utilizado, quer dizer, é um conjunto vamos dizer, um conjunto de fatores que contribuem muito positivamente para o Chile ser um grande produtor e um grande consumidor de vinho, né? Ainda Agora, assim, Ainda assim, o Chile ainda também não tem uma política de enxergar a uva 180 graus, entendeu? E isso sim. está começando a acontecer, né? Uma coisa importante, Ronaldo, é o seguinte: veja, o mercado de uva, de vinícolas, tanto a plantação como o processamento, tanto no Chile como na Argentina, como no Uruguai, são mercados extremamente aquecidos. E São Paulo, tudo aquilo que a indústria paulista produz, por exemplo, para a área da cana-de-açúcar, poderia ser facilmente adaptado para ganhar um comércio de máquinas, de equipamentos, de processamento e produção É de esmagamento, bebidas, né? e tanque E inox, destilaria. esmagamento, esteira, quer dizer, destilaria. Nós poderíamos estar presentes, muito mais presentes no mercado vitivinícola, e agrícola, né, do vite, quer dizer, da plantação, e vine da parte Muito de processamento. inteligente essa sua Né? percepção. Então, Muito inteligente a então, sua olha, mas como percepção. é que a gente ganha na área do vinho? Ganha tendo a coragem de ir lá e mostrar que nós temos competência técnica para fornecer máquinas, equipamentos, fertilizantes, defensivos agrícolas para a produção de uva na Argentina e no Chile. Né? E o SP Vinho vai fazer isso? Olha, o SP Vinho é um grupo de pessoas abnegados, entendeu? Que formaram essa, quase que seria uma sociedade paulista de apoio à vitivinicultura. Tá. Não são produtores de vinho, não são pessoas que vivem da Mas atividade são vinícola, promotores, né? são promotores, são pessoas com área de conhecimento que vai da minha área, que sou um arquiteto urbanista, até a Zoraida Lobato e o Eduardo Viotti, por exemplo, que tem a revista Vinho Magazine, que vai de pessoas que trabalham na Embrapa, pesquisadores, sommeliers, que acabam se unindo para qualquer oportunidade que tiver e É mostrar o que soft power, é o soft é, power do vinho. isso é mostrar que a uva pode se caracterizar como um novo vetor econômico para o Estado de São Paulo. A cadeia produtiva, que vai, você imagina, a cadeia produtiva vai desde da parte de implementos agrícolas, fertilizantes, defensivos agrícolas, vai na embalagem, vai na moenda, vai no tanque de conservação, quer dizer, até chegar no consumidor, rolha, garrafa, rótulo, gráfica, quer dizer, é uma cadeia produtiva extremamente interessante e que São Paulo, quer dizer, ela existe em São Paulo, mas ela não está estruturada, não está sistematizada. Então, a nossa intenção é ajudar, através dessas instituições, por exemplo, estamos organizando um seminário na DVB, onde as figuras principais que podem decidir esse tipo de destino para a vitivinicultura vão sentar frente a frente e falar: puxa, nós nunca conversamos, agora nós vamos conversar. Então, conversar e começar a entender o que está acontecendo e não é qual é a expectativa, é quais são as tarefas que nós temos que executar para poder chegar naquele patamar que a gente almeja. Né? Quando você viveu na Itália e no Brasil, né, simultaneamente, a gente sabe que a Itália é um tipo de indústria, de fábrica de maquinário muito inteligente, porque ele faz um maquinário para pequenos volumes, mas com alta eficiência, né?
Você acredita que nessas áreas que nós estamos conversando, né, a área de frutas, que inclui a uva ou laticínio, e aí eu vi uma fábrica, uma extratora de oliva aqui no município de Campos do Jordão, que extrai o óleo de oliva muito pequena, né, e também trabalha no abacate, também óleo de abacate. E eu tenho percebido o seguinte: a máquina é italiana, ou seja, ela de pequeno porte e alta rentabilidade. Qual o convênio ou qual a ponte que você faria com a Itália nesse sentido para trazer esses produtores ou fazer associação com indústrias brasileiras? Então, olha, primeira coisa, a Itália realmente, exatamente pelo tamanho do território, pelo comportamento que se dá, quer dizer, do pequeno agricultor, logicamente que a Itália buscou, em função de um mercado recente, quer dizer, a colocar máquinas que seriam acessíveis para o pequeno agricultor, para que ele possa plantar e fazer o processo de transformação industrial na própria propriedade. Às vezes é Isso. geleia, às vezes doce, às vezes mesmo às vezes o produto in natura, mas o processo de empacotamento que respeite a legislação, a norma técnica. Você sabe que sem respeitar um conjunto mínimo de normas, você não consegue entrar no mercado, nem consumo interno, nem exportar, muito menos exportar. E a Itália tem esse espírito, vamos dizer, da engenharia italiana no desenvolvimento de máquinas. Se quer uma máquina para descascar amendoim, tem. Se é para desentortar banana, também tem. Entendeu? Então, a Itália se dedicou nessa parte de engenharia. Hoje, ela atravessa um momento bastante crítico do ponto de vista industrial e econômico, porque ela tem um processo de ajuste, vamos dizer, da economia para se adaptar à questão da União Europeia. E as regras são Sim. duras, não são simples, né? E também a competitividade interna da União Europeia, ela é mais ou menos balizada pelas comissões europeias, ou seja, você tem que atender o mercado, quer dizer, privilegia-se os acordos bilaterais com a União Europeia do que país com país, entendeu? Então, a Itália está passando esse momento de tentar se readaptar. Ela perdeu muitas indústrias, teve uma queda, vamos dizer assim, na sua presença econômica no mundo em função desse período de adaptação a essa nova realidade que é a União Europeia. Mas, por outro lado, a própria União Europeia faz investimentos maciços, principalmente nessas áreas em que o país pode se tornar, vamos dizer assim, autossuficiente, a parte de alimento, coisa desse tipo. Então, a Itália, logicamente que a Itália, o período que eu fiquei como senador, como deputado na Comissão de Indústria e Comércio e depois na Comissão de Defesa, eles têm uma visão de que isso aqui é o paraíso. Eles não conseguem se conformar, por exemplo, que o Brasil não assuma o seu papel de liderança do Hemisfério Sul. Não é só da América do Sul, porque é o país mais rico do Hemisfério Sul. Então, o Brasil teria um papel de efetivamente, além do papel político, um papel econômico, de montar alianças que pudessem ter maturidade da negociação com os blocos tipo europeu, americano, Canadá, México e Ásia. E quer dizer, a gente não imagina quanto isso interfere na produção de uma máquina pequena, mas interfere. Né? O Brasil precisa se ajustar a essa realidade que é a competição feroz do mundo do mercado globalizado. Então, os italianos querem trazer máquinas para cá, querem participar desse mundo. Só que quando conhecem o sistema nosso fiscal tributário, realmente eles Assusta, né? se assustam, entendeu? Nós conseguimos trazer algumas empresas para São Carlos, quando o Automani era prefeito, e as duas empresas acabaram desistindo, porque elas não conseguiam se adaptar a 300, 400 itens por semana que eram incluídos na legislação tributária fiscal do Brasil. Né? A cada semana você tem uma novidade. Então, as empresas estão acostumadas a uma regra na União Europeia que dura 20 anos, que dura 15, 30, 40 anos, só modifica se for uma coisa muito significativa. Né? Então, agora, eles têm interesse no Brasil. Eles me perguntam, né, que, poxa vida, o Brasil tem 213 milhões de habitantes, mas
A América do Sul, que está distante 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, no máximo, dos mercados da América do Sul, o Brasil devia ter um domínio sobre esse mercado, né? Uma liderança. Não é liderança no sentido de comando, é Não, liderança lógico. no sentido de apontar caminho e fazer alianças juntos, né? E esse mercado tem 450 milhões, quer dizer, a gente fica às vezes buscando o mercado na África ou na Europa, quando nós temos um O potencial de nosso mercado, vizinho é o nosso mercado, né? nosso vizinho é o nosso mercado, além do consumidor interno. E a gente precisa Você mudar acha, essa. você acha que falta liderança? Olha, o que eu Liderança acho, de pessoas mesmo, dos é, nossos, ou conscientização? Porque eu nosso acho que empresário é bom, mas olha, eu não vejo essa capacidade visionária de se perceber potente, né? o que eu vejo é o seguinte, olha, nós temos, ultimamente, a gente vive uma fase onde é a política pela política, né? Sim, Então, nós precisamos ter precisamos voltar às origens do que é política, né? A política, é, ela existe em função da nação, ela existe em função do povo que produz. Governo não produz nada, a única coisa que ele produz é imposto. Então, e uma concentração absurda, quer dizer, a gente precisava ter no Brasil, talvez uma nova Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva, não congressual, não que partisse de deputados e senadores, mas eleitos 500 brasileiros para pensar qual é a regra que o Brasil precisa para chegar onde ele quer nos próximos 100 anos. Entendeu? Uma nova Constituinte que não fosse feita olhando para trás, como foi o caso da de 88. 86, 88, nós estávamos saindo numa ditadura e todo mundo olhava para trás. Quer dizer, criou-se um arcabouço constitucional baseado no medo, no pavor de que pudesse ter retroagir por uma instabilidade tal que permitisse uma nova ditadura. Então, ela foi criando caminhos e caminhos e caminhos e caminhos, virou uma enciclopédia, não uma constituição. Além do que, ela tanto era precária do ponto de vista de apontar caminho para o futuro, olha, ela é excelente. É realmente a Constituição Cidadã, como disse Ulisses Guimarães. Mas para aquele momento, hoje, com inteligência artificial, com biotecnologia, com os homens saindo da parte de 92, chegando a 105, 110 anos de vida, nós temos que repensar a nossa Constituição. Tem que pensar em fazer uma coisa mais simples, mais objetiva e que asfalte o caminho para esse país que nós pretendemos construir para os nossos filhos e netos, né? você Então, eu acha acho que que em assim, algum momento, essa dissociação do mundo real da política é que faz acontecer essas distorções que nós precisamos lutar para mudar, né? você tá me inspirando a fazer uma nova revolução de 32. Ou seja, mas no bom sentido, né? Mas São olha, mas Paulo, Ronaldo, você veja uma coisa: tem cabimento esse pacto federativo que nós temos? não. Veja, a região, por exemplo, vamos pegar qualquer cidade, vamos pegar, sei lá, Jaú. Jaú, de o que ela produz em termos de arrecadação, 70% fora os impostos municipais, 70% do que ela arrecada vai para o cofre da União. Cofre da União. Que loucura. 70%, 23% vai para o Estado. E fica em Jaú 7%. Eu Ah, não acho sim. essa distribuição justa, porque quem está Não, não produzindo a é. riqueza é Jaú. Então, eu É. acho que devia ter. O Pacto Federativo, quem decide é uma Constituinte, uma Constituição. Então, você teria que mudar isso, que é um equilíbrio. Tudo bem que isso se justificava, né, na época dos militares, que queriam concentrar o poder para poder amarrar decisões políticas na mão do cofre, entendeu? Mas eu acho que a gente, depois de 85 até hoje, uma democracia que demonstra claramente vigor, nós vimos as situações que nós passamos, e demonstra vigor, quer dizer, institucional, a gente precisa começar a repensar que quanto mais responsabilidade você dá para a prefeitura, mais dependente ela fica de pedir esmola para o governo federal. Então, é essa chuva de emendas, são negociadas eleitoralmente, não politicamente,
Quando eu falo política, é quando você tem um projeto de país e você sabe onde você quer chegar. Hoje é negociado emenda por emenda, uma ponte aqui, uma escola ali, um posto de saúde aqui, conforme grita a necessidade de cada local e conforme o interesse do político de plantão. Não pode ser assim. A gente precisava investir um tempo, pelo menos, no Brasil, no planejamento estratégico, que é onde a gente quer chegar realmente, o que nós queremos ser, quais são as culturas potenciais, é a industrial, é a comercial, serviço, informática, é o alimento do mundo, onde nós temos um papel preponderante. Né? Então, eu acho que é esse contexto que falta abrir essa discussão. Quando você fala isso, cada vez eu temo pela reforma tributária, porque a reforma tributária, no seu corpo e na sua estratégia, tem um comitê central de redistribuição das verbas, né? Que ainda vai ser regulamentado. Então, o pacto federativo que precisava ser reformulado, como você bem levantou, não é impossível conviver com esse pacto para um país que queira se desenvolver. Isso também não fica também prejudicado com essa nova reforma tributária que centraliza em um comitê a redistribuição das verbas? Então, a minha opinião é o seguinte: é um grande avanço, porque há muito tempo tenta se mexer nisso. Mas o nome já fala. Não, você repetiu aí o nome. É reforma. Reforma, na minha opinião, é puxadinho. Então, a legislação brasileira, a Constituição brasileira está cheia de puxadinho. A gente precisava ter quer dizer, o Pacto Federativo, um conjunto de normas, uma Constituição que fosse clara, limpa e não que permitisse interpretações. Entendeu? Tá. Então, eu acho que é um avanço a reforma tributária, porque há 30 anos tentava se fazer alguma coisa. Mas até ela ser regulamentada, vai ser tão mexida, ainda vai conviver com o sistema atual por mais 10 anos, sei lá, 15 anos, até que realmente a gente consiga ter. Quando a reforma estiver totalmente regularizada, regulamentada, já vai estar precisando de outra. Porque nós estamos falando isso, a reforma, não é um projeto, é reforma. É a mesma coisa que a parte previdenciária, né? É a mesma Jogou coisa. o problema para frente, só isso. Né? Só, Você vai não é jogar o nada. problema para frente. Hoje, Então é o hoje nós seguinte, continuamos. também a gente não pode ser o dono da verdade, mas as coisas que eu vejo é que o Brasil possui instituições acadêmicas, instituições de pesquisa. Não é de pesquisa só tecnológica, eu estou dizendo, pesquisa na área de humanos, na área administrativa, na área de gestão, na área de governança, que poderia criar grupo e pensar. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na época em que o Vanderlei Macris era o presidente, o atual deputado Arnaldo Jardim fez um projeto chamado São Paulo século XXI. A gente estava ainda entrando no século I, foi em 98, 99. Ele mobilizou 2.800 paulistas, cada um em uma área específica, ou 10 de uma área específica, agricultura, cultura, a área social, a área de engenharia. Ele reuniu 2.800 cabeças pensantes para desenhar o que São Paulo era e aonde São Paulo poderia caminhar no século XXI. Esse trabalho virou um disquete e está lá na Assembleia Legislativa até hoje. E não serviu para nada, por quê? Porque não se transformou num planejamento estratégico votado e ser obrigado a qualquer governador dar sequência aos projetos. Então, o que falta, que eu acho que existe, é essa consciência de que nós temos que desenhar o mapa. Não dá para chegar a lugar algum se você não tiver o mapa e não saber, olha, para sair do ponto tal e chegar no ponto tal, eu preciso ter combustível, eu preciso ter gasolina, pneu, eu preciso ter infraestrutura. Infraestrutura, é isso. Né? Agora, quais são, como você enxerga, quais são as instituições paulistas que poderiam fazer esse planejamento a longo prazo, pelo menos para o Estado de São Paulo, ou pelo menos para algumas cidades do Estado de São Paulo, para a gente começar a servir de exemplo? Quais são os caminhos? Ronaldo, o primeiro caminho que eu acho é o seguinte: você sabe que eu prezo a democracia. Né? Prezo a democracia. Democracia
é essencial para que a gente tenha equilíbrio, né? Equilíbrio para poder tocar a nação. Eu acho que o primeiro lugar onde deveriam existir grupos pensando o futuro seriam os partidos políticos. Veja, hoje, cada partido é uma salada de votos. Ah, fulano é líder da igreja tal, vem para o nosso partido. O outro oferece dinheiro para a campanha dele para ele deixar aquele partido e vir para o outro. Virou uma. Enquanto eu percebo na Itália, eu percebo nos partidos europeus, é o seguinte: o que é o partido? O partido é um grupo de pessoas que sonham o mesmo modelo de sociedade. E qual é o programa de partido? É um programa sério, é como eu faço para sair do ponto que eu estou e chegar naquele ponto ideal que o partido sonha. Cada partido tem. Você vai falar assim, mas todos os partidos sonham com o paraíso, né? Com o mundo encantado, mas cada um com uma visão. Um tem a visão socialista, outro tem a visão capitalista, outro tem a visão trabalhista, o outro tem uma visão ecológica, o outro tem a visão humanista. Quer dizer, você tem diversas correntes dentro dos partidos que definem a sua ideologia. E a democracia permite que você extraia de cada partido desse a parte boa, aquilo que não é utópico, para poder construir o conjunto de. Então, os partidos, se eles tivessem esse tipo de consciência, ao eleger os seus candidatos, esses candidatos carregariam para dentro do parlamento esses conceitos de precisamos ouvir para entender qual parte nossa é a boa, qual parte deve ser pensada daqui a 5 anos, ou seja, neste momento no Brasil, o que é importante é isso. Então, eu acho que nasce nos partidos políticos. Os governos recebem, arrecadam dinheiro que é nosso. Você trabalha 6 meses por ano para alimentar essa máquina chamada governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, já que a gente trabalha 6 meses por ano para pagar imposto, para recolher, feito em cascata, que chega, às vezes, eu falo 50%, mas chega às vezes 57%. Então, eu pergunto, por que esses estados, essas estruturas, não utilizam a sua competência técnica para resolver problema? Claro, a Embrapa, por exemplo, é um exemplo para todos nós, né? A Embrapa pensa no problema agora da agricultura, mas ela tem planejamento, pesquisa, e está desenvolvendo semente, está desenvolvendo adaptação de novas culturas, entendendo como é o processo de aperfeiçoamento para que a gente tenha um produto que seja aceito no mercado internacional, né? Então, eu acho que se começasse pelos partidos, a gente chegaria rapidamente a ter congressos que soubessem exigir do governo esses mapeamentos. E o cooperativismo nisso e as entidades empresariais, como é que elas poderiam contribuir? Olha, se você pegar o exemplo você citou hoje, do Roberto Rodrigues. Se você pegar o exemplo do Roberto Rodrigues, ele deu a receita para o nosso Brasil. A receita não é para o Brasil, a receita é para o mundo. É essa coisa chamada associativismo e cooperativismo. Quer dizer, para ficar forte, os pratos têm que se cooperar, têm que se associar, senão você não consegue avançar. Então, a grande lição, eu acho que o grande legado que o Roberto Rodrigues deixa para a gente, assim, tipo, dia a dia, quando ele fala, ele insiste nisso, é exatamente que o Brasil consiga se estruturar. Os agricultores ainda têm problema de cultura, problema de educação, problema de formação. As prefeituras não enxergam o campo como deveria enxergar. A gestão pública do município tem que olhar para o campo, porque é dali que vem a subsistência da cidade. Tem a indústria, claro que tem a indústria, mas a indústria muitas vezes depende do produto, do insumo agropecuário. Então, não existe esse tipo de comportamento. E o Roberto, de estimular o cooperativismo, a formação de cooperativas, e a prefeitura, em vez de dar apoio pedido para cada agricultor ou para um político que quer pedir em nome de um certo setor, não, vamos fazer uma coisa estratégica, né, que seria o mais lógico. Então, eu imagino assim, que se o governo estimulasse a formação de cooperativas, de fundos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, vamos citar o exemplo da Vinícola Aurora. São 1.600 famílias cooperadas. Veja o que é a Vinícola Aurora.
é um exemplo que o Brasil tem que olhar e falar, poxa vida, pô, não precisa ir muito longe, cooperativa de plantadores de cana-de-açúcar, com hospitais, eles têm também uma estrutura. Então, esse lado do cooperativismo e do associativismo, o que faz? Tira a força do indivíduo e dá força para um colegiado. Então, quando você sentar com o governador para exigir, ou para, de um político, para exigir uma política pública para o setor, você tem força. A força que os políticos gostam, é a força eleitoral, que é a quantidade. Entendeu? Então, eu acho que o caminho para a agricultura brasileira, principalmente para a agricultura, é o cooperativismo. A Cocamar, que trabalha com soja, é a quinta cooperativa do Paraná. Tem 16 mil filiados. É 1 bilhão de faturamento de dólares por ano. E a quinta, imagina. Então, essa sua colocação é brilhante. Você tem toda a razão. E como é que a gente cria essas lideranças? Qual é o ninho para a gente criar essa liderança? Quem é que deve ser Bom, o promotor dessa nova formação de lideranças? olha, infelizmente, nós temos um processo chamado educação, né? O que forma líderes é uma educação fundamental adequada, né? Nós Certo. temos um processo, nós ainda estamos distante, o Brasil está muito distante de ter uma educação voltada para o futuro, né? Não é voltada para o emprego, não é preparar um ser humano para o emprego, mesmo porque nós estamos vivendo, a nossa geração, uma mudança de era, né? De 1920, depois da gripe espanhola, até 1920, o evento da pandemia do Covid, esse século, de 1920 a 2020, foi o século das mudanças, foi a era das mudanças, onde, onde surgiu o avião, onde surgiu a conquista da Lua, onde surgiram novas tecnologias, a penicilina, o raio-x, O o chip. laser, né? Foi a era das mudanças. E que a humanidade foi se adaptando rapidamente, mas gradual, a essa realidade. Saiu do rádio para a TV branco e preto, para a TV colorida, hoje para essa tela fina. Hoje nós estamos falando aqui instantaneamente, eu e você, graças a esses avanços que aconteceram no século XX. Só que, Verdade. neste momento, a gente vive uma ruptura, a gente vive uma mudança de era. Nós estamos inaugurando a era da inteligência artificial, que vai mudar o emprego, vai mudar o mundo. O homem não vai trabalhar no campo, o homem não vai trabalhar na indústria. As máquinas farão isso. Esse era o sonho antigo da humanidade, mas as pessoas não pensavam, mas o que o ser humano vai fazer? Então, a grande preocupação que nós temos que ter é que tipo de formação é adequada ao homem que não vai ser empregado, ao homem que não vai puxar um arado, tocar um cavalo para puxar um arado. Não é ele que vai usar a força bruta para a construção civil. Então, esse tipo de humanidade é responsabilidade nossa, Ronaldo, construir para quem está chegando, né? E, de certa maneira, a sociedade está largando isso, como foi no século XX, com uma adaptação lenta e gradual. Só que a inteligência artificial não permite essa adaptação É a lenta e velocidade gradual. da luz, né? Exato. Então, a nossa preocupação tem que ser que nós seríamos, por exemplo, hoje, nossos netos, eu tenho 4 netos que vão viver 120 anos, mas os filhos deles já vão viver 150. E aí, como a humanidade faz, sendo um planeta É. finito, com recursos finitos, como é que a gente faz? Então, nós vamos ter que ter racionalização, tem que ter inteligência para produzir mais. E veja, o Brasil, dentro do parlamento italiano, eu ouvia quase que todas as reuniões. Olha, preste atenção, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai serão responsáveis por 46% da proteína em 2050. Ou seja, nós temos um lugar no futuro, esses 4 países, mas eles nem sentam para conversar. O Mercosul virou uma guerrinha de tarifa. De tarifa, não é um E projeto de de uma egos, unidade. né? Quando não de egos. De egos, é. Enquanto você
teria que, logicamente, que as grandes nações elas brigam para que não exista uma união Unasul. Por quê? Porque é muito mais fácil negociar parcerias caso a caso, né? São os acordos bilaterais. Mas se a América do Sul tivesse unida, formado um bloco, hoje a negociação seria muito diferente. Eu estou falando aqui em cooperativismo, associativismo, e a gente não faz isso. Também acho que a América do Sul só será um bloco se os partidos políticos das nações começarem a ter comissões sul-americanas. O Partido Democrático tem a Comissão Sul-Americana de Parlamentares. E assim por diante. O Partido Socialista, o Partido Liberal, o Partido... Para quê? Para que o conceito nasça no seio da política, que é depois quem decide. Veja, Ronaldo, se a América do Sul fosse unida, Brasil e Venezuela nós seríamos o segundo maior produtor de petróleo do planeta. E a maior reserva, né? Reserva e tecnologia. Reserva maior, a maior do mundo seria sem dúvida, né? Agora, veja, mas o refino, extração, tudo mais, o Brasil tem tecnologia, a Venezuela tem o petróleo. Poderia estar unido e a gente seria uma potência petrolífera. Energética, né? Energética. Veja que petróleo não é só para fazer... Quer dizer, do petróleo, nós temos mais de 500 produtos derivados, tá certo? Isso significa cadeia produtiva, significa economia, está presente no mercado internacional. Bom, aí você pega, por exemplo, pescados no Peru. O Brasil não tem peixe nem na merenda escolar. A quantidade de rio que tem, não tem nem peixe na merenda escolar, por exemplo. Devíamos ter fazendas piscícolas, né? Aí você pega o Peru, que é o maior produtor de pescado do mundo, 99% das empresas que fazem a frigorificação, são empresas americanas. Então, quem domina o mercado? A empresa americana, porque o pescador chega com o peixe no porto, e se eu falo, não tem lugar para congelar, 4 horas depois ele não tem mais peixe. Ele tem um fica na mão dessa indústria, exato, né? Então, quem define o custo? É quem tem o armazenamento. O estratégico. Se a gente tivesse... Tem um fator estratégico. Então, mas se a gente tivesse uma unidade da América do Sul, na Sul, a gente poderia ter uma balança mercantil. E aquele peixe tem um preço mínimo que, se não vender para os americanos, a Unasul compra. E aí vai servir de merenda escolar para o Nordeste, vai servir de merenda escolar no Muda Chile, a venda, né? Por exemplo, a questão, a própria venda. Agora, veja, a questão, por exemplo, fronteira. Para que a gente mantém o exército na fronteira da Amazônia, na fronteira com o Paraguai, na fronteira com a Argentina, na fronteira com... Qual é o sentido da gente gastar boa parte do nosso PIB na manutenção de fronteira? Vai ter uma guerra com a Argentina, com o Paraguai, com a Colômbia? Faz um acordo lógico e pega esse dinheiro, investe em drone, míssil, satélite de observação. E não, mas tem que cuidar da droga. Bom, mas então o problema da droga é a desculpa para tudo. Né? Tem que achar outro percurso para resolver o problema da droga. Outro caminho tecnológico, né? Exato. Aí você fala, mas o Unasul, o Chile nem tem fronteira com o Brasil. Não tem fronteira. Só que, quando estourou o vulcão Cabulco, há 4 anos atrás, o aeroporto de Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, 16 dias paralisados. Por causa da polícia. Por causa da polícia. No mínimo, se a gente tivesse o Unasul, a gente teria um fundo de defesa, um fundo de defesa. Na verdade, você está falando num cooperativismo entre nações, né? Exato. Mas que a Europa está mostrando isso, que, na verdade, a Ásia está se estruturando nisso. Os Estados Unidos, Canadá e México estão demonstrando isso. A Inglaterra demonstrou isso a vida inteira com a Commonwealth, lá, com a comunidade do Reino Britânico, né? Não a Inglaterra, mas o Reino. Demonstrou claramente isso. Foi através da colonização, através da exploração, mas tinha uma unidade de pensamento, entendeu? Então, eu acho que essas coisas ainda não vão evoluir muito. Aliás, eu estou derivando um pouco da área não está não, porque o nosso negócio é esse, porque uma coisa depende de outra. Se a gente não tiver estruturada nós vamos parar no meio do caminho.
Né? Eu acho, Não é sabe, se a gente verdade? tivesse uma bolsa sul-americana de mercadorias, nós conseguiríamos negociar melhor a compra, conseguiríamos entender o que é excedente para poder ir para a indústria, teria uma nova realidade, eu acho. E isso tem que Olha, começar pelos partidos políticos. Eu nunca vi uma reunião, por exemplo. Você vê, ó, foi criado o Parlamento Latino-Americano. Cadê o Parlamento Latino-Americano? Foi sumiu, criado, foi criado o sumiu, Parlasul. tiraram, Sumiu. acabaram com o parlamento, com o Montoro, Parlatino, de Bolívar a Montoro, lutaram enormemente para essa integração ou latino-americana ou sul-americana. latino-americana. E hoje a gente Morreu na o praia, né? memorial da América Latina é um memorial. O nome já Sim, fala, e aí virou o um memorial. Parlatino virou duas secretarias de Estado. É. Então, parece que É não tem nada a difícil. ver com a É, mas agricultura, mas tem não, muito. não tem a ver, tudo a ver, tudo a ver. É. Você foi brilhante. Fausto, nós vamos encerrar por enquanto e já convidá-lo para uma próxima bateria de participação, porque você é uma das pessoas mais brilhantes que eu entrevistei, sem dúvida nenhuma, com a visão de futuro. Então, fique à vontade para dar a sua última mensagem aqui para a nossa audiência. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, né, Ronaldo, pela entrevista super agradável. Eu sei que eu me entusiasmo um pouco e acabo falando demais, é normal. E eu quero dizer, olha, na Associação Comercial e na DVB, nós estamos, as pessoas às vezes perguntam, mas a DVB, na área do agronegócio, exatamente, sem venda, sem marketing, sem dirigente de venda que entenda o mercado internacional, as normas técnicas, o protecionismo, você não consegue vender. Então, a ADVB optou pelo agronegócio para a gente tentar reunir e mudar a consciência e profissionalizar e ajudar a evoluir a mente desse pessoal que atua no setor de vendas e marketing, para que eles entendam que nós temos uma jazida que deve ser explorada devidamente no Brasil, que é a agricultura. Não a agricultura de commodities, mas aquela que agrega valor ao produto. Né? É o queijo, a geleia, o doce, é o corante, o pigmento, é o suco de frutas, que o Brasil pode ser o maior exportador do planeta. Enfim, agradecer, Ronaldo, essa oportunidade de poder falar. E, lógico, a gente tem tanta coisa que a gente gostaria de falar, que precisaria de 3 programas, né? Mas eu me coloco à disposição, agradeço a paciência do ouvinte, né? E, enfim, foi uma alegria ter esse contato com você. Muito obrigado, foi altamente inspiradora. Fausto, até breve. Vamos em frente. Vamos em frente.